Eu sou o Fernando Passi, eu sou formado em Publicidade e Propaganda pelo Unicesumar, terminei a faculdade em 2007 e desde lá eu vinha trabalhando em agências de propaganda e publicidade, comecei a área como arte finalista, designer e me especializei mesmo em criação, ideias, mais focado em direção de arte. Aí trabalhei em agências aqui em Maringá como a Anima, trabalhei na Jump e de lá, quando a gente viu o movimento do mercado já indo para o marketing digital, a gente desenvolvia muitos projetos web, aí a gente teve a ideia de montar a Bangbu, que é a empresa que eu lidero hoje como meu sócio. Como foi esse processo de transição, de sair de um trabalho que era para outra empresa e dar esse passo inicial para a sua própria empresa como sócio? Eu sempre tive uma mentalidade assim, lá atrás, de fazer as coisas como se fosse para mim. Eu nunca imaginei que eu estou trabalhando para outra pessoa. Eu trabalhei sempre como se estivesse trabalhando para mim, porque o portfólio é meu, tudo que eu fizer lá vai me acompanhar para a vida toda. Então eu sempre procurei resolver com a maior gana possível, como se fosse meu, todos os desafios que as empresas que eu trabalhava me davam. O que me ajudou muito na transição quando eu fui ter a minha própria empresa. Eu já saí com uma certeza de que eu tinha pessoas para trabalhar para eles, para fazer um network, assim, e deu tudo muito certo nesse sentido. Não que foi assim, meu Deus, aquela explosão, não. Mas eu já tinha uma base para poder fazer essa transição e não foi tão diferente, porque eu já tratava trabalhando em outras empresas como se fosse trabalhando para minha empresa mesmo. O que tinha que resolver, eu resolvia. Lógico, teve coisas administrativas que eu não conhecia, eu conhecia de executar, de entregar o trabalho, de fazer uma coisa boa, e tive que aprender a ser daí um empresário, né? E hoje tem alguém da sua família que trabalha junto com você? Se puder contar um pouco da sua equipe também? Sim, teve uma diretora de arte que trabalhou com a gente, que é a minha irmã. Ela é formada em design e ela trabalhou com a gente por 12 anos, quase 13 anos. Mas ela começou aqui com a gente praticamente, se desenvolveu muito e foi para outros desafios. A minha esposa também trabalha com atendimento publicitário aqui. Começou desde lá do começo, saiu, voltou. E o próprio meu sócio, as nossas esposas são irmãs. Ele é da área de desenvolvimento, programação, tecnologia. E como é que é para você fazer essa separação entre o relacionamento profissional e o relacionamento pessoal com essas pessoas? Bom, não tive dificuldade nesse sentido porque e nem fiquei pensando em fazer uma separação, porque a nossa vida profissional é a nossa vida também, né? Logicamente que dificuldades e problemas assim eu não vou levar para minha casa, eu levo pro convívio familiar assim, mas não é algo assim que a gente trata com aquela separação pesada assim, pô, aqui é uma coisa, aqui é outra. Eu acredito que isso pra gente flui muito bem, tratando com naturalidade, né? Aí depende um pouco do perfil de cada um, mas pra gente tem sido bem tranquilo. E você pode dizer que você teve um apoio enorme, né, pela sua família, assim, durante esse processo todo, tanto do seu sócio, da sua esposa, da sua irmã também. Uhum. E como você poderia compartilhar isso com outros empresários que talvez não tenham tanto esse apoio assim? Mesmo tendo apoio, os desafios são enormes e tem coisas que você tem que resolver sozinho. Você não tem que, às vezes, por mais que você tenha alguém para conversar e tal, você não é aquela pessoa que vai resolver de fato, é você que tem que resolver sozinho. O que me ajudou muito foi buscar persistência, me ajudou muito também, principalmente a questão espiritual mesmo. Eu sempre tive um apoio, sempre busquei muito em Deus, o que hoje na nossa área é um pouco difícil, até as pessoas quase nem falam, mas para mim foi o que fez muita diferença e que me ajudou a ter resiliência para estar aqui até hoje, porque é muito desafio. É desafio com o cliente, é desafio interno quando a equipe começa a crescer, quando antigamente você entregava tudo sozinho, você era responsável por todas as partes de cada projeto. Depois de um tempo que vão aparecendo oportunidades e clientes, você tem que colocar pessoas. Aí entra o desafio de você fazer com que as pessoas entreguem da maneira que você vinha entregando. Então, essa resiliência, ter uma mente de gostar do que faz, de querer evoluir e ter um escape onde você consegue se recarregar para continuar é super importante. Você mesmo falou que ter essa resiliência foi o que te ajudou, né? E a gente queria saber também se você já tinha isso antes de ter a empresa ou se você foi desenvolvendo isso durante a sua carreira. Na verdade, depois que a gente abriu a empresa, eu amadureci muito. Eu era uma pessoa lá atrás e hoje eu sou outra. Então eu não sei dizer para você exatamente quando que isso nasceu, mas eu sei que eu faço muitas coisas repetidas numa rotina, que é o que eu acredito que é o segredo das coisas. Então eu falei, eu fiz isso aqui hoje, não é legal, não é o que eu mais gosto de fazer, mas eu tenho que vir fazer amanhã, eu tenho que vir fazer de novo depois de amanhã. Então eu acredito que eu gostava
muito do que eu fazia e eu acreditava que eu poderia contribuir com isso de uma maneira e construir algo maior, mais relevante. Eu acho que foi essa motivação que me fez desenvolver essa resiliência. A gente gostaria que você explicasse também, quando o cliente procura a empresa, qual é o primeiro passo que você dá com a relação desse cliente? Depende das abordagens. Eu vou te explicar como que a agência hoje está estruturada e como que funciona isso aí. Então nós temos hoje o modo passivo, que é quando um cliente já sabe o que ele quer, ou ele já entendeu que ele tem uma necessidade de vir procurar a gente. Nós temos o modo ativo, que é quando a gente vai atrás dos nossos clientes. Para o modo ativo e passivo, a gente desenvolveu um departamento comercial. Antigamente as agências de publicidade, marketing, ela trabalhava muito no passivo, não era especializada em vendas de fato. Ajudava o cliente a fazer vendas, mas não fazia vendas para ela mesma. E isso veio mudando ao longo do tempo. Se você trabalha de um modo só passivo, você fica um pouco limitado no negócio. Se é um cliente grande, você balança. Então você tem que desenvolver um departamento comercial para você poder ter uma previsibilidade. Então quando um cliente vem atrás, muitas vezes ele tem uma noção já do que ele quer, porque ele já sentiu uma dor de algum processo que ele está precisando melhorar e ele vem atrás. A partir do momento que ele vem atrás, o nosso time comercial começa a entender essa dor dele, começa a fazer perguntas, e aí a gente tem algumas técnicas para a gente trazer à tona essa dor dele e a gente entender de fato, porque cada pessoa vem falando de um jeito. Às vezes ele está sentindo uma dor na cabeça e ele fala que ele está meio tonto, um exemplo bem besta. E então a gente vai fazendo essas perguntas para ele, para entender o cenário dele, entendemos o cenário dele para ver se faz sentido a solução que a gente pode entregar para ele, porque às vezes ele está querendo alguma coisa que ele acha que a gente resolve e não é a qualquer custo também que a gente vai fazer as coisas para ele, né? Porque às vezes não precisa do que a gente entrega, não vai resolver o problema dele. Uma vez que a gente entendeu e a gente pode ajudar ele, elabora uma proposta e mostra todos os caminhos de como a gente vai fazer e como vai solucionar aquele problema. Aí eu apresento essa proposta, valida valores, aí ele entra para um time de onboarding da agência, que é para entender e mapear tudo aquilo que a gente conversou aqui e traçar a gente montou um escopo para atender ele, e aí esse onboarding vai falar, olha, é esse escopo, nós vamos fazer assim, nesse tempo, e também conhecer mais do cliente em si para poder começar a criar os materiais. São quantos anos de agência já? Esse ano completou 14 anos. E dentro desses 14 anos, vocês têm alguma história marcante da agência que poderia compartilhar com a gente? Tanto cliente ou interno também? Teve histórias marcantes assim, de pessoas que passaram aqui com a gente, que começaram aqui e que hoje estão em grandes cargos, assim. Isso é saberia te dizer uma história exatamente específica, mas de pessoas. Mas trazendo para cliente, tem a história marcante de um cliente nosso, que foi o nosso primeiro cliente, que é uma indústria de moda bebê infantil, que ele começou com a gente no primeiro ano de agência, virou um cliente fixo e ele está com a gente até hoje. Mais de 13 anos ele é o nosso cliente. E essa é uma história legal, porque quando começou as redes sociais, nós que mostramos o caminho das redes sociais para esse cliente. E a gente construiu uma rede social na época que era o Facebook, não tinha entrado no Instagram ainda. A gente construiu um conteúdo ali para ele que alcançava 15 milhões de pessoas únicas todos os meses. E isso foi um marco assim na virada desse cliente, porque era um período que o Facebook impulsionava muito, a gente conseguiu conectar um conteúdo muito bom, né? Tinha post lá que tinha mais de 8 mil compartilhamentos que a gente desenvolveu aqui. Então essa é uma história assim bem relevante da Bangbu, assim, no que ela se propôs a fazer. Que legal. E dentro desses 14 anos, você falou, né, esse cliente que durou tanto tempo, assim, como que é para a empresa em si lidar com essas mudanças tão rápidas, tanto na tecnologia para alcançar novos clientes, tanto para manter esse cliente que você já teve, assim, como é que é isso? Vocês têm uma dificuldade nisso? Nas outras agências que eu trabalhava, a gente focava muito no marketing tradicional, outdoor, televisão, etc. E a Bangbu surgiu desenvolvendo websites. E tanto desenvolvendo websites, com a ascensão das redes sociais e tudo, as coisas foram mudando muito rapidamente. Nós somos uma das primeiras agências no Brasil que o próprio Facebook, Meta Ads, falou pra gente que a ter o Business Manager do Facebook no Brasil. Então a gente foi se adaptando os algoritmos, o desenvolvimento e ao mesmo tempo trabalhando com muita educação, porque a gente precisava aprender primeiro, entender o que vinha acontecer para daqui 1 ano, 2 anos, e já educando os nossos clientes, educando o mercado
para que eles já estivessem preparados para aquele cenário, para a gente levar para eles, e já vinha outros já pedindo aquele cenário para a gente. Então a gente tinha que estar preparado para atendê-los. Então, não que a gente estava sabendo 100%, mas a gente sabia como resolver e como buscar resolver. Em alguns casos a gente trouxe pessoas que nos ajudaram, em outros casos a gente buscou cursos, e agora a próxima disrupção ainda não chegou no pico dela ainda, mas eu acho que está muito perto assim de chegar, e a gente não sabe ainda o tamanho que isso vai ser, que é a IA. Então a gente já usa isso aqui há pelo menos uns 2 anos. A gente trabalha com inteligência artificial aqui. Muito legal você mencionar da IA. Você poderia compartilhar algum desses processos aí que vocês usam, inteligência artificial, com a gente também? Uhum. A gente desenvolve agentes, né, para ajudar com estratégias. Principalmente a gente trabalha bastante com cadência de inbound marketing. O que é o inbound marketing? Marketing de conteúdo ali, onde eu faço um relacionamento por e-mail, por mensagens. Que tipo de mensagem que eu falo agora? Eu trago todo um prompt disso e construo essas estratégias. Nós também desenvolvemos muitas imagens, fotografias mesmo, a partir de IA. Melhoramos imagens naturais a partir da IA. Então, é principalmente nisso. Em estratégia, direcionamento de copy, ideia criativa ainda não. A IA não traz ainda uma criação de um conceito igual uma pessoa normal faz. Então eu acredito que isso vai ser muito difícil ela trazer. Mas a gente cria o conceito, criamos esse conceito, a gente pega a IA e ela ajuda a gente a desdobrar para todas as frentes, aplicar aquele conceito que a gente criou. Que legal. Bom, para finalizar já, gostaríamos de saber também como você vê o mercado para Bangbu no futuro, daqui nos próximos 10 anos ou 5 anos. Uhum. Como você tem essa visão, assim? A nossa visão é uma visão que não dá mais para, igual a gente está falando de IA agora, não dá mais para deixar esse tema fora do jogo. Algumas coisas que eram muito caras vão estar mais acessível financeiramente, então muita gente vai ter que transicionar de área ou então aprender a usar a inteligência artificial. A inteligência artificial também está impactando muito nas próprias vendas, na abordagem de novas pessoas, de novos leads. Então eu penso que ela vai potencializar o mercado e a gente vai ter que ir se adaptando, olhando para isso aí, né? Eu acredito que ela vai trazer mais dinheiro para o mercado, mais dinheiro, mais oportunidades, só que ao mesmo tempo ela é uma ameaça para quem não se mexer e não se adaptar. Então eu enxergo um mercado desafiador no sentido de mudança, mas com muitas oportunidades para quem quiser aproveitar. Entendi. Bom, quiser compartilhar suas redes sociais, rede social da empresa, falar alguma coisa no final, uma mensagenzinha para o pessoal que está assistindo. Legal. Então, um prazer falar com vocês. A gente, na Bangbu, a gente sempre teve um dos valores nossos é ajudar o mercado a se desenvolver, principalmente pessoas, porque são pessoas que fazem as marcas, que fazem os negócios. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês e passar um pouco dessa minha experiência. E a Bangbu, para seguir ela nas redes sociais, a gente está sempre fazendo um movimento lá, dando dicas do que a gente está fazendo, do que a gente está olhando. Então é o @agência Bangbu. Se quiserem seguir também é @Fernando Pace, P-A-C-E. É Pace, P-A-C-E. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo tempo da equipe, tá? E é isso. Finalizamos?